E aí algo muito, muito interessante que acontece com o nosso cérebro também, né? Eu prometo que não é para ser uma aula sobre cérebro, mas é importante a gente falar para a gente poder entender o que é intuição. Mas o nosso cérebro tem uma capacidade incrível que chama neuroplasticidade. E ele é uma capacidade tão incrível que a gente consegue fazer associações e aprendizados em frações de segundos, muito rapidamente. O nosso cérebro se adapta a diferentes situações muito rapidamente. Então as pessoas falam, porque a IA vai dominar o mundo. Até a IA chegar a processar uma informação, um aprendizado, num nível que o nosso cérebro faz, vai precisar de muito trabalho. Porque o nosso cérebro é uma máquina perfeita. Então, o nosso cérebro, então, assim, a gente tem, né, essas informações que estão acumuladas no nosso subconsciente, que são aquelas certezas que a gente tem, que a gente não sabe de onde vem, né? Só que o nosso cérebro está todo o tempo, a todo momento, aprendendo e atualizando essa informação. Então, por isso que, às vezes, a gente atender ao que é a nossa intuição é muito mais importante do que a gente ficar preso a dados analíticos, a números, a dados, né? Não quer dizer que a gente tem que abandonar um ou outro, não é isso. Mas às vezes é muito mais importante eu ouvir a minha intuição, ela vai me dar uma resposta muito mais rápida, porque o meu cérebro está trabalhando e está trazendo essa informação. E aí, né, a gente já entendeu como fica armazenado, vamos dizer assim, fisicamente essa informação no nosso cérebro. Mas tem um outro dado sobre intuição, né? Eu quis que você entendesse primeiro onde fica fisicamente, para você localizar, né, onde está. Mas a intuição, toda essa certeza que vem, que a gente não sabe de onde vem, mas ela está e ela existe, toda essa certeza é o que a gente chama de registros akáshicos, são registros da nossa alma. Então, todo esse aprendizado, toda essa certeza que a gente traz, muitas vezes não é um aprendizado de agora. De agora, quando eu falo da nossa vida recente, dessa existência. É um aprendizado que a gente vem acumulando. Diferente do cérebro reptiliano, que a gente tem esse aprendizado desde a época do Homem das Cavernas, lá do Homo sapiens, dos primeiros, né, Homo sapiens que apareceram, a nossa intuição ela é individual. Ela é individual e ela é coletiva, porque os registros akáshicos são individuais e planetários, né? Mas ela é muito mais individual, a intuição. Então a intuição é muito mais os meus registros guardados, as minhas experiências de aprendizado, é muito mais isso, né, do que puramente uma informação ou uma experiência grupal. Eu posso ter vivido uma experiência grupal, mas não se restringe somente a isso. E quando a gente consegue acessar isso, quando a gente ativa a nossa intuição, é quando a gente começa, quando uma coisinha mágica começa a acontecer. A gente começa a receber mais e mais informação. Então a intuição não é só, ela deixa de ser algo só para eu fazer uma reação momentânea rápida, e ela passa a me trazer outras informações que vão me ajudar a construir a minha realidade de acordo com o que eu quero. Aqui nós entramos no campo do acesso espiritual, aqui nós entramos na conexão espiritual, aqui nós entramos na cocriação, a partir da nossa intuição. Aqui é quando começa aquela mágica que ninguém explica, ou que ninguém consegue explicar, senão sentindo e vivendo ela acontecer. Com isso, o que vai acontecendo com você? Você passa a tomar decisões que são mais claras, que são mais assertivas, que são mais verdadeiras na sua vida. Você hoje talvez está se sentindo preso ou presa ao seu trabalho atual e você quer mudar isso. Você está se sentindo desconfortável com a sua situação financeira, você quer mudar isso. Quando você começa a acessar essas informações, você vai começar a encontrar recursos para que isso aconteça. E essa é a mágica de tudo o que acontece.
na nossa vida. Por isso da importância da gente aprender a usar a nossa intuição. Usar a nossa intuição a nosso favor. Usar a nossa intuição para ajudar outras pessoas. Por isso dessa importância tão grande. Por isso da existência da intuição. Cada vez mais, você usando a sua intuição, você consegue resultados melhores. Suas decisões passam a ser melhores. Sua maneira de agir passa a ser melhor. Você se torna uma pessoa mais pacífica, mais calma. Porque você tem um acesso de informação que antes você não tinha. Você tem um conhecimento de informação que antes você não tinha. Você tem um crescimento espiritual que antes você não tinha. Porque estava adormecido em você. Então, por isso que é importante. E eu acho muito legal que as pessoas que tenham chegado queiram também, né, essa conexão com a intuição. Porque a intuição é o primeiro passo para a transformação. A intuição é o primeiro passo para entrar no recinto dos registros akáshicos. E ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna, a gente estava fazendo uma prática, né? Eu estava orientando ela numa prática. E ela começou a me falar coisas que começaram a acontecer com ela. Né? Ela começou a despertar a intuição dela, ela começou a fazer o protocolo para despertar a intuição dela. E ela falou, eu fico recebendo insights o tempo todo e eu não sei o que fazer com isso. Eu falei, não se preocupa, esse início pode ser um pouco turbulento. Pode acontecer, porque imagina, quando a gente nasce conectado, né, com o universo, a gente nasce conectado com o espiritual. Com o tempo a gente vai perdendo isso. Porque a gente passa a entender que dados são importantes, que números são importantes, e a gente passa a se desconectar desse lado que é mais espiritualizado. A gente passa a se desconectar do que é a intuição. Então imagina que é como se fosse um rio, né? Quando você nasce, esse rio está fluindo, ele está passando, ele está fluindo, ele está acontecendo, e você deixa acontecer, porque você não tem nenhuma barreira. Com o tempo, conforme você vai crescendo, você vai construindo como se fosse uma represa, você vai trancando esse rio. Então tudo aquilo de informação que não flui vai ficando parada, ela não avança, né? E aí, à medida que você vai trabalhando a sua intuição, vai se conectando com a sua espiritualidade, essa barreira vai sumindo. Então o rio começa a rodar de novo, a passar de novo. E é o que está acontecendo com ela. Né? Então a gente fez um trabalho, né, de poder fazer uma contenção para que não fique exaustivo para ela, porque ela tinha, né, ela estava recebendo muita informação, então a gente precisava fazer esse trabalho para que não ficasse exaustivo para ela, né? Então a gente fez um trabalho para isso, né? Eu passei um protocolo para ela, ensinei umas técnicas que ela, né? Reforcei umas técnicas que ela não estava aplicando corretamente, né? Para que ela pudesse receber esses estímulos e essas interações da espiritualidade dela de uma maneira mais tranquila, né? Mas ela me falou, tô o tempo todo recebendo informação, né? Ela me mandou uma mensagem no sábado, falou, eu recebi essa informação, o que é? Então a gente precisa estudar, avaliar um contexto, né? Então vamos trabalhar isso, vamos entender isso, né? E é isso que acontece com a gente, quando a gente começa a se conectar com a espiritualidade, a gente começa a receber diariamente, às vezes a todo momento. Você está sentada trabalhando, e de repente vem um pum na sua cabeça, você fala, nossa, mas de onde veio isso? Ah, é a minha intuição falando. Né? Você vai reconhecendo. E aqui é muito importante, né? Quando você está fazendo esse despertar, que você esteja assistido ou assistida por alguém que já passou pelo processo, por alguém que pode te orientar com esse processo. Porque uma coisa que é muito comum acontecer é quando você se conecta com a sua espiritualidade, com a sua intuição, vem informação, obviamente, está passando informação, né? Você está recebendo insights poderosos para a sua vida, mas ao mesmo tempo pode virar uma confusão mental. Então é importante que você tenha alguém que saiba, que esteja habilitado para te ajudar a conter isso, para que você entenda, enquanto você está aprendendo, tem alguém te orientando, dizendo, isso daqui é válido, isso daqui não.
isso daqui não vai por esse caminho aqui pode estar sendo uma confusão mental para você. Então é importante que você faça isso, você desperte a sua intuição, mas que você não fique solta, pelo menos não nesse momento inicial. No momento inicial você esteja amparado, amparada, assistida por alguém que já tem experiência, para te ajudar a ligar os pontos, para te ajudar a entender o contexto e para te ajudar a não cair em confusão mental, porque isso é uma coisa que pode acontecer.